As igrejas são lugares onde a paz e a reflexão são comuns. No entanto, assim como em qualquer outro ambiente, a imprevisibilidade da vida pode surgir de forma inesperada. Desde celebrações caóticas e inesperadas até momentos de pura espontaneidade. O que deveria ser uma cerimônia tranquila pode rapidamente se transformar em algo totalmente fora do controle, e é isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Pocky, hoje nós vamos ver momentos que saíram do controle em igrejas. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses momentos que saíram do controle em igrejas. Um vídeo que tem circulado amplamente nas redes sociais tem causado alvoroço e dividido opiniões. Nele, uma mulher que seria pastora evangélica está dando uma palestra para uma plateia de fiéis em uma igreja. O que deveria ser uma mensagem espiritual se transformou em uma aula sobre sexo, com a pastora usando termos e expressões bastante pesados e inusitados. A pastora mistura linguajar religioso com descrições explícitas, empregando termos como xereca labachúria e expressões como posição galinha assada e esquartejada de ladinho. Ela se agita, pula, até canta trechos de músicas pentecostais enquanto discute o tema. Que a tua xereca está como labachúria, todo mundo vai como galinha assada, aquela meio esquartejada de ladinho. O momento foi filmado e rapidamente vazou na internet, tornando-se viral e gerando espanto, especialmente por se tratar de uma pastora em um ambiente evangélico. Muitos internautas e membros da comunidade evangélica se mostraram indignados com a situação, considerando que as falas e a postura da pastora eram inadequadas para o contexto de um culto. Mas mesmo assim, né, é meio estranho para algumas pessoas. Na minha opinião, isso é normal. Em um culto emocionante, uma pastora se deixou levar pela empolgação e acabou cometendo um erro constrangedor que rapidamente se espalhou pela internet. Durante um discurso para as mulheres presentes, a pastora discutia a importância de manter o relacionamento com o marido e as consequências do arrependimento após uma separação. À medida que sua fala se tornava cada vez mais intensa, ela acabou dizendo algo que soou extremamente inapropriado. A intenção dela era enfatizar que, em casa, se deve oferecer o melhor para o parceiro. No entanto, devido à empolgação, ela acabou dizendo algo completamente diferente, criando uma situação embaraçosa. Ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. Mesmo com a rápida tentativa de correção, o dano já estava feito. O clipe do momento se tornou viral e rapidamente se transformou em um grande meme, sendo compartilhado por toda a internet. A gafe da pastora gerou muitas risadas e comentários, mas também levantou discussões sobre a importância de manter a compostura, mesmo durante momentos de grande emoção. O padre Luiz César Moraes, de Itajubá, Minas Gerais, chamou a atenção na internet devido a um erro durante a transmissão de uma bênção online em sua página no Face. Ao iniciar a gravação pela rede social, alguns filtros divertidos começaram a aparecer e alternar em seu rosto enquanto ele fazia a prece. O paroco esqueceu de desativar os filtros do Facebook antes de iniciar sua live tradicional. Resultado, foi uma transmissão que fez muita gente rir e se divertir. O Espírito Senhor se da terra. O vídeo da live viralizou na internet e já foi visto por milhões de brasileiros. O que deve ter sido uma grande surpresa pro padre, que antes disso estava acostumado a alcançar cerca de 400 pessoas com suas transmissões. De acordo com o padre Luiz César, ele usou a câmera traseira do celular e, sem querer, ativou as máscaras de filtros. Por isso não percebeu o que estava acontecendo. Durante hilários 6 minutos, o paroco conduziu a liturgia acompanhado de filtros engraçados. O fato ocorreu no início de 2020, quando o Covid-19 e o distanciamento social afetavam o mundo inteiro. Por isso, muitos padres, assim como Luiz, recorreram às redes sociais para continuar transmitindo a palavra de Deus.
Durante a exibição do programa Evangelho e Vida, pela TV Rosa Mística, um padre que apresentava e conversava com os telespectadores ao vivo passou por um momento constrangedor e o programa precisou ser interrompido. O padre, que estava sentado em sua cadeira e conversava normalmente com os fiéis, teve um problema ao se desequilibrar e caiu da cadeira. Nas imagens é possível ver a queda e o padre desaparecendo da imagem por alguns instantes. Em seguida, um intervalo foi chamado para que a produção entrasse e o ajudasse. Pessoa que dá terra não compara com ninguém, não. Caiu. Com a queda, o padre foi parar debaixo da mesa no cenário e sua icônica afirmação dizendo "caiu" tornou o momento ainda mais engraçado. Rapidamente o episódio viralizou e virou um grande meme na internet. Apesar da queda e do susto ao vivo, o padre foi socorrido pela produção do programa e ele ficou bem, retornando à transmissão como se nada tivesse acontecido. Um outro vídeo, feito de dentro de uma igreja, mostra o momento em que uma mulher trans entra na igreja e começa a confrontar o pastor que pregava naquele momento, em uma cena bem constrangedora. Segundo a mulher, o pastor teria contratado seus serviços, já que ela trabalhava com isso, mas não a teria pago. Após cobrar o pagamento mais de uma vez e recebendo sempre desculpas, ela decidiu ir até a igreja onde ele pregava para expor a situação diante de todos, deixando-o completamente constrangido e sem saber o que dizer. Percebendo que a situação estava se tornando complicada, o pastor tentou desviar o assunto, fazendo-se de desentendido como se fosse mentira. Se não me pague, ainda me bate, entendeu? Lá dá curso pra e não quer pagar, que história é essa? No vídeo, é possível ver a mulher trans detalhando os encontros íntimos com o pastor, alegando ainda que ele a agredia e se recusava a pagar pelo serviço. Ela resolveu ir à igreja para cobrá-lo e ridicularizar o pastor que se passava por santo diante dos seus fiéis. Muitos fiéis que acompanhavam o culto ficaram em choque e pareciam não acreditar no que estavam vendo. Segundo informações, o pastor se afastou da igreja devido às duras críticas e até mesmo ameaças que sofreu por conta da situação. Além disso, o pastor era casado e tinha filhos, que resultou na dissolução de seu casamento com a esposa, se separando e os filhos decepcionados com sua atitude. O culto das mulheres, realizado na Igreja Assembleia de Deus, no município de Pedras de Fogo, na Paraíba, transformou-se em uma confusão e as cenas repercutiram amplamente na internet. Em um vídeo que circula na internet, uma religiosa se dirige a um dos homens no púlpito, afirmando que ele precisava confessar seu pecado. A mulher ressalta que ele deve se dar ao respeito para ser respeitado. A partir daí começa todo o alvoroço. O homem, sentindo-se confrontado, levanta da cadeira e vai na direção dela em tom ameaçador. Enquanto ele se altera, pedindo respeito e apontando para a mulher, dizendo para que a religiosa não o desafie. Ela se sente ameaçada, pede respeito e afirma que ele poderia agredi-la se quisesse. Se eu ser respeitado, precisa dar sua respeito. Bate em mim, bata. Mesmo diante do desafio da irmã, ele se conteve e permaneceu no seu lugar. Embora continuasse revoltado e pedindo respeito, os demais fiéis que acompanhavam a cena ficaram sem entender o que estava acontecendo e naturalmente preocupados com a situação. Em uma entrevista, o irmão ofendido, identificado como Manuel Moreno, disse que sua vida pessoal só diz respeito a Deus e que a irmã, a mulher que protagonizou toda a situação, não tinha o direito de fazer aquilo e desrespeitá-lo. Um pastor na Colômbia ganhou fama na internet por causa de algumas imagens em que é visto curando uma mulher acima do peso. Segundo ele, graças às suas orações, a mulher conseguiu reduzir 2 quilos. O vídeo mostra o momento exato em que um grupo de pessoas está em uma igreja ouvindo a pregação do pastor. Após o tempo, o homem de fé se aproxima de uma mulher que estava lá para fazer uma pergunta peculiar. Ele simplesmente pergunta se ela acredita que Deus poderia fazê-la perder 2 quilos. Ela acena com a cabeça, dizendo que sim. O pastor então começa a orar na frente dela e ao final da oração, toca em sua barriga, afirmando que os 2 quilos haviam desaparecido. Ele pede até mesmo para que uma outra mulher que estava ao lado puxasse a calça dela para mostrar que a vestimenta estava mais larga do que antes. A cena é constrangedora e estranha.
Ele ainda pergunta à mulher se a calça ficava tão larga assim em seu corpo, e ela responde que não, complementando que a calça estava bem ajustada ao seu quadril. O momento gerou uma grande polêmica entre as pessoas na internet, muitos dos quais criticaram a atitude do pastor, que usou a fé e a palavra de Deus para promover uma perda de peso milagrosa que não ocorreu de fato. Uma pastora, que também é consultora de orientação sexual, decidiu usar sua profissão para orientar os fiéis durante um culto e o momento claramente engraçado viralizou. Nas imagens da gravação, vemos a pastora começando a falar sobre relações de forma descontraída. À medida que descreve um momento específico, ela provoca gargalhadas entre os presentes. Ela discute como algumas fiéis não se permitem o prazer durante o relacionamento com o marido, por medo de estar pecando. A pastora, porém, deixa claro que não há nada de errado, já que os maridos são delas. O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? O modo como ela fala torna a situação ainda mais engraçada. Ela não poupa palavras e chega a mencionar o arrepio no rego como exemplo. Muitas mulheres presentes ficam envergonhadas, enquanto outras riem da situação que estava sendo filmada e rapidamente se espalhou pela internet. Um pastor do programa Fala Que Eu Te Escuto chamou a atenção na internet após afirmar que consagraria até mesmo bebidas alcoólicas, caso os telespectadores desejassem. Na transmissão, o pastor afirma que tudo que é feito com fé se torna abençoado. Ele explica que se uma pessoa não tiver um copo com água, mas sim um copo de vodka ou de cachaça, isso também pode ser consagrado durante o ritual. Ele deixa claro que a bebida que o telespectador escolher pode ser consagrada. Porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado. O que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga. Pode pôr, eu vou consagrar. Sua declaração gerou uma grande repercussão na internet, especialmente porque, na igreja evangélica, o consumo de bebidas alcoólicas não é bem visto e é geralmente desencorajado pelos líderes religiosos. Muitos internautas e até mesmo outros pastores criticaram a situação, alegando que o pastor envergonhava a religião, questionando sua legitimidade como pastor. Durante a celebração de um culto, um pastor chamou um dos fiéis ao palco da igreja para ajudá-lo a pregar a palavra e responder algumas perguntas. No entanto, como o fiel não sabia muito bem o que dizer, o momento se tornou engraçado e viralizou. No vídeo, vemos o pastor e o fiel em cima do altar conversando sobre uma passagem da Bíblia. Tudo parecia tranquilo e sem dificuldades de entendimento. Até que, ao ser questionado pelo pastor, o fiel é pego de surpresa. Sem saber o que responder, ele tenta se desviar da pergunta, mas ele acaba se enrolando ainda mais e não responde de forma clara. A situação resultou em um momento muito engraçado. Acho que é por causa de que ele não estava esperando acontecer o que aconteceu e foi parar em um lugar onde ele não esperava de estar por causa do que aconteceu. Ao ouvir a resposta confusa, o pastor cai na risada junto com o fiel e os presentes. Certamente você já tentou improvisar uma resposta para algo que não sabia, assim como o homem no vídeo, mas ele exagerou e protagonizou uma cena maravilhosa que repercutiu por todos os cantos. Uma mulher, convidada de um programa religioso, deu o que falar ao responder uma pergunta inusitada de uma telespectadora. Mas a pergunta é: orar antes do sexo? Na pergunta, a telespectadora afirma que sempre acreditou que a relação sexual deve ser conduzida da maneira que Deus aprova. Ela também pergunta se deve agradecer antes e depois da relação com uma oração. E a convidada do programa orienta que sim, deve-se agradecer antes e logo depois. Agradecendo depois de um orgasmo. Mas, Isabel, deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? Faço. Não satisfeita, a telespectadora confirma, ao ser indagada pela apresentadora, que pratica exatamente isso em sua vida pessoal, orando e agradecendo antes e após a relação. Agradeço a Deus, sim, pela bênção depois de um orgasmo intenso. Segundo ela, após um prazer tão grande e uma relação bem vivida, a única coisa que resta é agradecer e orar. Obviamente, essas declarações feitas ao vivo deram no que falar.
Mais uma vez, um pastor chamou a atenção de seus fiéis e da internet ao usar termos inapropriados enquanto pregava sobre Adão e Eva. Na ocasião, o pastor falava sobre a relação entre Adão e Eva e, para descrever o que aconteceu com eles, utilizou um termo bastante inadequado, especialmente considerando que era uma igreja. Irmão, quando Adão come Eva, percebe que não morre, porque ele pensou que morria no físico, Adão morreu no espírito. Logo após sua declaração, fica evidente o espanto nos rostos dos fiéis que estavam no altar acompanhando a pregação de perto. Eles se olham com surpresa em uma cena que acaba sendo engraçada. É por isso que... Alguns parecem não acreditar no que o pastor disse. Muitos tentam segurar a risada, enquanto outros fingem que nada está acontecendo. O momento que estava sendo gravado foi cortado e compartilhado na internet, rapidamente se tornando um grande meme viralizando por todo o Brasil. Esse foi o vídeo, desse seu like, beijão, tchau!